que não tem Jesus como Salvador de suas vidas, hoje, Senhor, seja o dia que eles possam se render a Ti. Dá ousadia ao Teu servo, para que ele fale com temor da Tua palavra, e que vidas sejam transformadas. É assim que oramos e agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 7. A partir do versículo 10. Nós estamos seguindo uma série de textos, que são textos que primeiro nos focam nesse momento em que nós estamos, esse momento litúrgico que nós estamos passando, que é um momento de quebrantamento, né? O pessoal que chama período da quaresma, né? Quaresma significa 40 dias que antecedem aí a Páscoa. Então, nesses domingos, nós tratamos de textos específicos que apontam para esse ensinamento e que nos conduz a uma reflexão mais profunda a respeito dos nossos próprios pecados. E o texto também, eles apontam para aquele que haveria de vir para nos livrar dos pecados, para morrer na cruz em nosso lugar. Então, esse período, ele nos prepara para aquela grande festa, que é a festa da Páscoa, e que nós estaremos aqui na igreja, né? O culto na sexta-feira, chamada Santa, né? Aqui às 9 horas, o presbitério vai estar reunido, nós vamos adorar o Senhor aqui e louvar o nosso Deus. Estaremos em jejum, né? E oraremos pela paz do nosso estado do Rio de Janeiro nesse culto. Então vamos nos preparar para essa grande festa da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Focando em mensagens que, de fato, nos conduzam, né, a uma reflexão mais profunda. E a palavra de Deus, ela nos diz, mais uma vez, deixa eu botar aqui, Isaías, o capítulo 7, a partir do versículo 10, diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. O foco aqui da mensagem está na promessa do Emanuel, o Deus conosco. Essa é uma mensagem que aponta para a vinda do Senhor Jesus. Estamos diante de uma das mensagens mais significativas, né, de todo o Antigo Testamento. Isaías 7 não é meramente um relato histórico, mas uma janela, na verdade, que se abre para o futuro, né, do futuro de Isaías, do futuro de Acais. E aí nós podemos contemplar o amor de Deus, o coração de Deus e o seu plano redentor para a humanidade. Quando nós olhamos aqui o contexto, nós vamos lembrar que naquela época o povo de Israel havia se dividido em 2 nações. Havia o Reino do Norte, que assumiu o nome de Israel, cuja a capital era Samaria, e tinha o Reino do Sul, cujo nome era Judá, e tinha capital em Jerusalém. E quando eles se dividiram, eles não tiveram momentos assim pacíficos. Na verdade, o Reino do Norte muitas vezes se voltou em guerra contra o Reino do Sul. E muitas vezes eles faziam alianças para fazerem guerra um contra o outro, aliança com outras nações. Então, nós vemos aqui o Reino de Judá, o Reino do Sul, sob o reinado de Acais,
que encontrava-se ali numa crise profunda. A Síria, também conhecida como o Reino de Arã naquela época, e o Reino do Norte, Israel, representado ali pela terra de Efraim, ao norte, haviam formado uma coalizão. Quer dizer, a Síria e Israel haviam formado uma coalizão militar contra Judá, com a intenção de derrubar Acaz e colocar ali no lugar de Acaz um fantoche, né, a serviço deles. Então, quando nós começamos a olhar esse texto lá do início do capítulo, né, nós vemos, por exemplo, o versículo 2 desse mesmo capítulo, que diz o seguinte: depois de saber dessa coalizão do Reino do Norte com a Síria, o coração de Acaz e o coração do seu povo estremeceram, como estremecem as árvores do bosque com o vento. Eles ficaram com muito medo, e era para ter medo mesmo. No entanto, esse medo, no que diz respeito às coisas naturais, no que diz respeito quando você olha para você mesmo e vê as suas próprias possibilidades, e você olha para o inimigo e vê as possibilidades dele. Mas acontece que o texto todo, a partir dos primeiros versículos, Deus está falando com Acaz. Deus está dizendo para ele não ter medo, que Deus estaria com ele. E você vai notar no texto Deus orientando e falando com Acaz. É precisamente nesse momento de vulnerabilidade nacional e desespero que Deus envia o profeta Isaías para Acaz. E observem, irmãos, com frequência Deus escolhe os momentos de maior fragilidade humana para revelar suas verdades mais profundas. Quando nossos recursos estão esgotados, quando nossas estratégias falham, quando os nossos corações estremecem, né, como árvore diante das lutas da vida, diante dos gigantes que nós enfrentamos diariamente, é então que Deus muitas vezes opera e resolve falar aos nossos corações. É aí que nós devemos ouvir a voz de Deus falando em nossas vidas. E eu queria, hoje, que nós aprendêssemos um pouco da mensagem de Deus aqui para Acaz, que Deus anuncia o Emanuel, aquele que era o Deus que haveria de estar conosco. Emanuel significa Deus conosco. E o texto ele vai apontar profundamente para a fidelidade de Deus, fazendo um contraponto aí com a infidelidade humana. Deus sempre permanece fiel à sua palavra, àquilo que ele diz, mas nós, constantemente, nós caímos e somos infiéis e falhamos naquilo que prometemos diante de Deus. E aí nós olhamos para o texto, os versículos que nós acabamos de ler, o versículo 10 e 11, tornou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti um sinal. Teu Deus, peça-o ou nas profundezas ou nas alturas. Olha o que Deus fala, né? Primeiro, a primeira lição que a gente aprende aqui é a extraordinária paciência de Deus, né? Como é que Deus é paciente? Porque Deus havia falado com ele desde o início. Notem os versículos anteriores. Deus está falando com Acaz, né? O texto diz que ele ficou agitado lá no versículo 2, mas no versículo 4 diz assim: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanimes o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Tem que ter medo deles. A ideia é: eu estou aqui. Estou aqui. Você não tem que ter medo deles. Mas Acaz estava com medo e resolvendo fazer negociações que não valiam a pena. Mas aí o versículo 7, Deus fala de novo: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído.
Efraim, um representante ali, a tribo do Reino do Norte. Está dizendo que o Reino do Norte vai ser destruído, que está se fazendo um inimigo de Judá, ele vai ser destruído. E deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não permanecereis. Creia nisso. Creia que esses teus inimigos não subsistirão. Eu tenho um plano. Não temas, eu tenho um plano. Mas ele continuava com medo. E Deus continua, e mais uma vez, Deus, na sua paciência, no seu amor, diz assim: então faz o seguinte, pede um sinal. Pode ser um sinal das profundezas da terra, pode ser um sinal que venha dos céus. Pede um sinal, e eu te darei esse sinal. Ele podia juntar o povo de Israel, colocar diante do inimigo e dizer: Senhor, faça cair fogo do céu. E Deus faria cair fogo do céu. Deus falou: pede o sinal. Ele poderia dizer: Senhor, faz surgir águas do profundo do abismo. E assim que ele pedisse, o Senhor faria surgir as águas do profundo do abismo, assim como Deus rachou o chão lá em Israel, no deserto, e aquele povo idólatra foi engolido. Deus poderia fazer isso. Então Deus está falando mais uma vez com Acais. Está sendo paciente, misericordioso, dizendo: Deus já havia falado várias vezes com ele. E ele não apenas é paciente, mas repetindo aqui, a amplitude, não apenas a paciência de Deus, mas a amplitude da oferta divina. Veja que grandeza foi essa palavra de Deus para Acais: pede para ti um sinal, ou nas profundezas, ou nas alturas. Veja, Deus não falou isso com todo mundo. Nem todo servo dele teve esse privilégio. Ele podia pedir um sinal. Qualquer lugar do universo você pode pedir, das profundezas do inferno até das alturas do céu. Tal oferta demonstra o imenso desejo de Deus de fortalecer a fé vacilante de Acais. A palavra hebraica aqui para sinal, né, ot, não denota um mero símbolo, mas uma evidência tangível, um testemunho divino destinado a confirmar a palavra profética. Não era uma coisa que só Acais veria, era um sinal visível, era algo grande que ia acontecer, era só ele pedir. Mas aí vemos no versículo 12, Acais, porém, responde: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. E aqui chegamos a um momento crucial da narrativa, né? Qual é a resposta de Acais a essa oferta extraordinária? Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. À primeira vista, irmãos, isso pode parecer um comportamento piedoso, né? Pode parecer um comportamento piedoso, porque o que ele está, a princípio, dá a impressão de que ele está seguindo as ordenanças lá de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 16, que adverte contra tentar a Deus. Mas será que esta era uma genuína expressão de reverência? Será que este era um homem temente a Deus que recua diante da possibilidade de pedir um sinal? Ele estava sendo piedoso? Ele estava seguindo a lei? Ele estava: eu não vou tentar ao Senhor? Não, irmãos. O que vemos aqui é uma falsa piedade. Ele respondeu de forma piedosa: não vou tentar ao Senhor. Quando ele fala não vou tentar ao Senhor, o profeta logo lembra de Deuteronômio. Todos ali lembram de Deuteronômio, o quão pecaminoso é tentar ao Senhor. Mas a situação era que ele não estava pedindo algo que Deus não havia prometido. Deus disse o seguinte: você pode pedir. Então, se ele pedisse, não seria tentar ao Senhor. Não, irmãos, era uma falsa piedade, era uma máscara religiosa cobrindo um coração de incredulidade. E não é esta uma das manifestações mais perigosas aí
da rebelião humana não é precisamente essa religiosidade externa, essa linguagem piedosa que disfarça um coração que não se rendeu a Deus ainda? Um coração não rendido, disfarçado de uma religiosidade aparentemente piedosa, é um dos maiores obstáculos ao verdadeiro evangelho. O que ele estava fazendo ali era semelhante, por exemplo, né, eu vou no médico, e aí o médico ele faz um exame completo, e aí ele faz um diagnóstico, e ele estabelece o tratamento e coloca os remédios. E aí eu digo o seguinte: doutor, eu realmente creio que você é muito competente, eu creio que o seu diagnóstico é perfeito, eu creio que o que você faz é revestido de sabedoria e competência, mas eu não quero tomar esse remédio. Exatamente isso, essa aparente piedade está dizendo externamente, eu creio em Deus, eu não vou tentar ao Senhor, mas na verdade ele estava rejeitando a solução de Deus. Nessa máscara piedosa dele, ele estava rejeitando a solução divina para o povo de Deus ali. Irmãos, e aí o profeta ele responde. E aí ele não responde mais diretamente ao rei. Ele vai longe, ele vai na descendência do rei, posterior e anterior. Ele diz assim: então disse Isaías, versículo 13, ouvi agora, ó casa de Davi. Percebe? A expressão casa de Davi é uma referência às gerações do rei. Tá? O Senhor Jesus Cristo nasceu como descendente da casa de Davi. Essa expressão casa de Davi é uma referência à descendência de Davi, que daria no Messias. Então, ouvi agora, ó casa de Davi, é pouco enfadardes os homens, para enfadardes também ao meu Deus? Você não apenas cansa as pessoas, mas você cansa o próprio Deus. Observe, irmãos, a mudança de tom e do direcionamento aqui do profeta. A gente começa a olhar aqui e perceber como que Isaías, sendo usado por Deus, usando palavras graciosas, né? Ele agora muda o tom. Estava falando, pede um sinal. Pede um sinal. Mas agora disse, não canse mais o Senhor. Você está cansando o Senhor. A palavra hebraica aqui, traduzida por enfadar, carrega o sentido de exaurir a paciência, de testar até o limite. Isaías declara a incredulidade persistente não apenas esgota a paciência humana, mas também seriamente esgota a paciência divina. Porque Deus estava sendo longânimo, paciente, insistindo, falando, não temas, eu estou contigo, não tem que temer essa nação, porque eles vão ser destruídos lá na frente. Eu conheço o passado, presente e futuro, eu sei o destino deles, eu sei os meus planos não serão jogados por terra. Então basta crer, pede o sinal, se você não crê, pede o sinal. Mas acontece, que Acais ele já tinha um plano de se associar com a Assíria. Não a Síria, mas a Assíria. Para poder lutar contra Efraim, contra o Reino do Norte, contra Israel. Então ele estava confiando em
em respostas humanas, em vez de Deus. E aí, Isaías estabelece um contraste que está implícito aqui. Isaías fala: ouvi agora, ó casa de Davi, é pouco enfadardes os homens, mas também ao meu Deus. Não é o nosso Deus? Não deveria ser o nosso Deus? Mas apesar do comportamento aparentemente piedoso de Acais, ele não cria em Deus, ele não cria no poder de Deus, e por isso Isaías está dizendo, quando ele afirma o meu Deus, em detrimento do fato de que Deus deveria ser o Deus de Acais também, ele está dizendo, você não crê em Deus. Isaías estabelece um contraste aqui. Enquanto Acais rejeita o Deus do pacto, Isaías reafirma sua própria lealdade pessoal. O profeta se coloca como representante da fidelidade, em contraste com a infidelidade do rei. E aí, versículo 14, há uma referência aos planos divinos. Ele vai dizer o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele está dizendo, eu falei para você escolher um sinal, você não quis escolher um sinal, você resolveu confiar na sua própria força, mas eu vou te dar um sinal. O teu comportamento vai fazer com que você seja derrotado, com que lá na frente o reino de Israel ele vai ser invadido pela Síria, mas o reino do sul vai ser invadido pelos babilônios. Mas isso não vai pôr por terra os meus planos. Porque os meus planos é trazer o Emanuel, é Deus enviar seu filho a esse mundo. Esse vai ser o sinal, a virgem dará à luz. Um texto clássico para Natal. É impressionante. Aqui a grande promessa de Deus, de que ele viria por meio do seu filho. Os planos de Deus não seriam colocados por terra por causa do medo do homem, por causa da infidelidade do homem. Não, de forma alguma. Deus conosco, Emanuel, resume aqui, irmãos, a essência da promessa. Isso não é meramente um sinal de libertação política para Acais, mas uma promessa cósmica. É algo que haveria de ocorrer e que haveria de redimir todo o povo de Deus, que redimiu a mim, redimiu a você que crê no Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Ele. E aí que nós vemos por trás dessa narrativa doutrinas impressionantes. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, a doutrina da soberania divina. Deus não é frustrado pela rejeição humana. Pelo contrário, Ele a incorpora no seu plano maior. As pessoas pensam que rejeitar a Deus vai fazer cair por terra os planos de Deus. Não! Ele pega a sua rejeição, ele pega a sua desobediência, insere nos planos dele, e o plano dele, no final, vai dar tudo do jeito que ele quer. A recusa de Acais se torna a ocasião para uma revelação mais gloriosa, como afirmou Calvino em suas Institutas. Os ímpios, enquanto resistem a Deus com toda a sua força, ainda assim, involuntariamente, cumprem o que ele determinou. A segunda doutrina que nós encontramos aqui é a doutrina da encarnação em seu estágio embrionário, da revelação, a promessa do Emanuel, Deus conosco, encontra-se no seu cumprimento definitivo em Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o grande mistério, como diz o apóstolo, o grande mistério da piedade, diz o apóstolo Paulo. Ele escreveria, Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3. E a terceira doutrina aqui que nós vemos é a doutrina da revelação, que é uma revelação progressiva. A Bíblia tem uma revelação progressiva, no Antigo Testamento há uma revelação progressiva. As coisas são mais ocultas lá no Gênesis, né? Por exemplo, fala do filho da mulher que haveria de ser
mordido pela serpente, mas haveria também de esmagar a cabeça da serpente. Uma promessa já do Messias, mas não diz o nome, não diz a palavra Messias, mas já tem uma promessa. Essa promessa vai se expandindo, ela vai sendo aos poucos sendo elevada. Aqui a gente já sabe que é o Emanuel. Mas quando chega no Novo Testamento, o mistério, ele é plenamente revelado, Cristo Jesus, esse é o Emanuel. Então, o que aparece inicialmente como um sinal contextual para Acais, transcende o seu momento histórico para apontar um evento central na história redentora. O grande teólogo lá do século XVII, John Owen, grande puritano, observou que a Escritura possui uma plenitude de sentido, não múltiplos sentidos contraditórios, mas uma riqueza de significado divinamente intencionada que se desdobra progressivamente na história redentora. Então você vai lendo a Bíblia e você vai percebendo como é que Deus vai revelando os seus mistérios, vai revelando os seus planos aos poucos, e de repente esse plano ele é plenamente revelado em Cristo Jesus. Aí diante disso tudo, a palavra faz com que eu e você possamos fazer aqui um diagnóstico espiritual. Como é que está a minha vida? E como é que está a sua vida? E eu queria que nós aplicássemos para a gente nesse momento. Vemos primeiramente a incredulidade, irmãos, mascarada de piedade. Talvez a forma mais perigosa de resistência espiritual. Quando hoje, como Acais, vestem a sua rejeição a Deus com linguagem religiosa, citam a Escritura para justificar sua desobediência, invocam princípios teológicos para racionalizar a sua incredulidade. A pessoa quer viver no pecado, mas ela diz o seguinte: não, nós vivemos na era da graça de Deus, a lei caiu por terra, Deus é o Deus de amor, Deus é um Deus de graça. Aí vem aí a hipergraça, né? Que é a graça barata, uma graça que não exige santificação. A pessoa vive uma vida mundana, mas ela respalda essa vida mundana com frases piedosas, com frases pseudo-teológicas. E ficamos justificando muitas coisas, ideologias, justificamos pecados, justificamos tudo usando a Bíblia. Dominamos o linguajar espiritual. Mas tudo isso para encobrir uma incredulidade. Você tem encoberto incredulidade com máscara de piedade? Você tem justificado um comportamento errado usando textos da Bíblia? Segundo lugar, nós vemos em Acais a preferência por soluções humanas em vez da intervenção divina. Ele já havia decidido buscar a ajuda da Assíria. Consequentemente, nós também, quando confrontados com crises, recorremos primeiramente a estratégias humanas, tratando a intervenção divina como o último recurso. Buscamos segurança financeira, aprovação social, alívio psicológico, qualquer coisa, exceto a completa dependência de Deus. Então a pessoa vive uma vida de infidelidade, porque ela não consegue entregar o seu coração a Deus, ela não consegue depender de Deus. Então ela fica assim: eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. E Deus está dizendo: mas eu sou o seu sustento. Eu sou o seu pastor, nada te faltará. Não é isso que está no Salmo 23? Não, mas eu vivo uma vida de ansiedade o tempo todo. Uma vida, muitas vezes, de amargura, de ódio para com o próximo, porque nós fomos ofendidos, porque nós fomos machucados. Mas Cristo está dizendo: mas eu morri na cruz, para que você tivesse vida. Eu morri na cruz para que você vencesse toda a mágoa.
Eu morri na cruz para que você pudesse ser perdoado e poder exercer o perdão. Mas não, você prefere as artimanhas humanas, ficar olhando para as pessoas com cara feia, ou então retrucar, devolver na mesma moeda. Nós preferimos muitas vezes as soluções humanas. Em terceiro lugar, nós notamos a tragédia de rejeitar a graça quando ela é oferecida. Deus oferece a Acais uma oportunidade extraordinária, irmãos. Pede para ti um sinal. Pede. Note que ele não faz essa proposta para qualquer um. Mas ele rejeita de uma maneira pseudo-religiosa, mas ele rejeita, deliberadamente ele recusa. Muitos hoje fazem o mesmo com o Evangelho. Cristo oferece perdão, Cristo oferece reconciliação, Cristo oferece vida eterna, e quão frequentemente essa oferta é rejeitada e negligenciada. Deus está oferecendo a você hoje salvação e vida eterna. Basta crer, entregar a sua vida a Ele, se arrepender dos seus pecados. Richard Sybes, também outro puritano, ele vai dizer: não há pecado maior do que a rejeição da graça. Acais exemplifica essa verdade solene. O seu exemplo permanece como uma advertência para mim e para você. Vai rejeitar o amor de Deus hoje, que lhe é oferecido graciosamente? Peça para mim: Senhor, salve a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados. Salve a minha vida, Senhor. E aí nós vemos o Evangelho, explanado nessa passagem de maneira maravilhosa. A glória dessa passagem não está no fracasso de Acais, mas na fidelidade de Deus, que transcende a infidelidade humana. E ele vai dizer, o profeta: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. O Senhor vos dará o sinal. Um sinal grandioso, um sinal maravilhoso. Essas palavras ressoam através dos séculos como um testemunho da graça irresistível de Deus. Deus vai salvar. Deus vai libertar. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai mandar o Emanuel. Observe a iniciativa divina aqui. Não é Acais quem busca o sinal, é Deus quem o impõe. Você não quer sinal, mas eu vou dar um sinal. Um sinal de salvação, um sinal de libertação. Eu vou dar esse sinal. É Deus quem o impõe, não é a humanidade que busca a salvação, é Deus quem a provê, é Deus quem provê a salvação. E aí, o 1 João, capítulo 4, versículo 10, vai dizer: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Nós o amamos por quê? Ele nos amou primeiro. A encarnação de Cristo Jesus, o Emanuel, prefigurada nessa profecia, representa a iniciativa suprema de Deus em buscar e salvar o perdido. E aí nós temos o sinal prometido, uma virgem concebendo, indica a natureza sobrenatural da intervenção divina. Pede um sinal nos céus ou no profundo da terra, e ele dá um sinal celestial, um sinal impressionante. A virgem concebe, e quando aquela criança nasce, os anjos vêm, o corpo celestial vem e canta glória ao Senhor. Quer um sinal maior do que esse? Irmãos, a salvação não viria por meios naturais ou esforços humanos, mas através de um ato miraculoso de Deus. E isso nos lembra que a regeneração espiritual não é um produto de uma reforma moral ou um esforço religioso, mas de um ato sobrenatural do Espírito Santo. Como Deus disse a Nicodemos, o nosso Senhor Jesus Cristo: o que é nascido da carne é carne,
Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E vimos o Emmanuel, o Deus conosco, que concentra aí a essência do Evangelho. Em Cristo, Deus não apenas fala à humanidade, mas se torna um de nós. Ele assume a nossa natureza para que possamos participar da sua. O grande Atanásio, o defensor da fé lá do século IV, ele vai dizer, ele se tornou o que somos para que pudéssemos nos tornar o que ele é. A encarnação não foi meramente uma visita divina, mas uma identificação completa com a humanidade caída. Cristo veio, assumiu a nossa natureza sem pecado, mas morreu em nosso lugar na cruz. Jonathan Edwards, em seu sermão A Excelência de Cristo, fala da união maravilhosa de atributos aparentemente opostos, né? Nós vemos aqui em Cristo o infinito junto com o finito, o eterno junto com o temporal, o imutável com aquele que era sujeito ao crescimento e desenvolvimento humano. Essa é a maravilha do Emmanuel, do Deus conosco, o mistério da piedade, o coração do Evangelho é Cristo. E aí, irmãos, eu queria partir para esse final aqui, tive algumas aplicações pastorais. Em primeiro lugar, para aqueles que, como Acais, têm mascarado a sua incredulidade com exterioridade religiosa, essa passagem vem como um chamado urgente ao arrependimento. Se arrependa dessa prática, hoje. Deus não é enganado por nossa piedade superficial. Ele vê além das nossas palavras religiosas as verdadeiras lealdades do nosso coração, como ele disse ao profeta que estava procurando um rei para Israel. Davi estava lá, no meio das ovelhas. Os homens veem o exterior, mas Deus vê o coração. Você pode estar familiarizado com os termos do cristianismo, você pode dominar a linguagem do Evangelho, paz do Senhor, Jesus, né? E a gente vê aí no Instagram um monte de gente falando, fazendo até piada com a palavra de Deus, dominam o linguajar bíblico, mas é tudo máscara. Eu queria te perguntar, será que você, como Acais, está usando essa linguagem religiosa para mascarar um coração que não se rendeu a Jesus ainda? Não há nada mais perigoso do que estar próximo do reino de Deus, mas está completamente perdido. Está próximo, mas não está dentro. Sabe a linguagem do reino? Sabe como é que é o culto do reino? Mas não pertence ao reino. Segundo lugar, para aqueles que enfrentam crises pessoais hoje, né? Crises familiares, crises profissionais. Essa passagem ela oferece tanto desafio quanto consolo. O desafio é confiar em Deus em vez de estratégias puramente humanas. Acais recorreu à Síria, uma decisão que pareceu prudente politicamente, mas que eventualmente levou à ruína. Da mesma forma, nossas soluções autossuficientes frequentemente criam problemas maiores do que aqueles que pretendíamos resolver. Só você sabe a sua vida e as decisões que você tem que tomar. Mas você tem orado ao Senhor e buscado a solução que vem do alto? Mas também há consolo. O consolo é que Deus oferece a sua presença. Independente do seu problema, Deus estará contigo. O Emmanuel estará contigo, Deus conosco. Não uma solução rápida, Ele não oferece solução rápida para a sua vida, mas uma garantia de sua presença sustentadora. E Isaías mesmo, se você seguir lá na frente, no capítulo 43, você vai ver lá, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Veja, ele não está dizendo que você não vai passar pelas chamas.
Você vai passar pelas chamas, mas Ele vai estar contigo e não vai permitir que essa chama te queime por dentro, que você perca a fé, porque Ele não vai permitir que você passe por uma provação maior do que aquela que você possa suportar. Agora, os crentes amadurecidos aqui, presentes, essa passagem nos chama a uma fé renovada e fidelidade a Deus. A promessa do Emanuel foi dada aproximadamente há 700 anos atrás, antes do seu cumprimento em Cristo. 700 anos antes de Cristo. Tá? Não é 700 anos atrás. 700 anos antes de Cristo. Olha quanto tempo. Quase 2.800 anos. Irmãos, durante séculos, gerações de fiéis mantiveram essa esperança de que Cristo, o Messias, viria. Da mesma forma, somos chamados a confiar na promessa de Deus, que ainda aguarda um cumprimento. Qual o cumprimento que nós aguardamos agora? A volta de Cristo. Nós temos essa promessa de que Ele voltará. A volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, o novo céu e a nova terra. Por quê? Diz o autor aos Hebreus, aquele que prometeu é fiel. Agora, irmãos, para nós, igreja, como comunidade, essa passagem nos lembra a nossa identidade como o povo desse Emanuel. Se Deus está conosco e Ele está em Cristo, então devemos manifestar a sua presença ao mundo. Como expressou Richard Baxter, vivamos como aqueles que creem que Deus habita em nós. Nessa adoração, na nossa adoração, na nossa comunhão, no nosso serviço, no nosso testemunho, tudo deve refletir a realidade do Emanuel. Quando você leu o texto bíblico hoje, quando você orou ao Senhor hoje, quando você cantou ao Senhor hoje, você cantou como uma pessoa que estava na presença de Deus, como uma pessoa que estava na presença do Cristo. Com fé, com alegria, com força, com determinação. Porque a igreja, como comunidade, deve manifestar essa presença. Deve refletir a realidade. Eu convoco a vocês, irmãos, diante de uma escolha semelhante de Acais, Deus nos oferece não apenas um sinal, mas a realidade para a qual ele apontava. Jesus, o Deus conosco. Irmãos, você vai agir como Acais, rejeitar a promessa de Deus, resolver os seus problemas com as suas próprias forças?